Agradecemos-te, Jesus, por nos ofereste a amarga cruz. Teu sangue foste derramar somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Com essas palavras, que são o lema deste domingo de 21 de fevereiro de 2021, melhor dizendo, primeiro domingo da Quaresma, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, de maneira especial os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Estamos no primeiro domingo da Quaresma e este primeiro domingo da Quaresma costuma lembrar a tentação de Cristo, os 40 dias que Nosso Senhor esteve no deserto, em que foi tentado por Satanás e que inspiraram também a criação deste período chamado Quaresma, que tem esse nome exatamente porque dura 40 dias. Como bem sabemos, entre a quarta-feira de cinzas e o domingo da Páscoa não transcorrem 40 dias, mas, pelo que eu sei, acho que 47 dias. Isso porque os domingos do período da Quaresma não são contados entre os 40 dias, de tal maneira que, se não contarmos os domingos entre eles, afinal de contas, o domingo lembra da ressurreição de Cristo e também na Quaresma o domingo segue sendo um dia festivo de alegria que lembra da ressurreição do nosso Senhor. Então, se não contarmos estes domingos, o primeiro dia sendo a quarta-feira de cinzas, então, de fato, o sábado de Aleluia vai ser o 40º dia deste período. Gosto de lembrar daquela pessoa que uma vez, num encontro do qual participei, disse: não é a Páscoa que vem 40 dias depois do Carnaval, mas é o Carnaval que vem 40 dias antes da Páscoa. Afinal de contas, a data decisiva e que determina todas as demais datas antes e depois, pelo menos até o último domingo após Pentecostes. Então, a data que define todas as demais é a Páscoa, e a partir da data da Páscoa, então calcula-se o dia de Carnaval e assim também a quarta-feira de cinzas e o início da Quaresma. Portanto, repito, não é a Páscoa que vem 40 dias depois do Carnaval, mas o Carnaval que é festejado por quem quer 40 dias antes da Páscoa. Temos 40 dias, Jesus esteve no deserto, jejuando e sendo tentado por Satanás, e a primeira tentação a qual foi submetido foi exatamente de transformar pedra em pão. Ao que o nosso Senhor Jesus Cristo então respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E talvez também por isso, não apenas o número 40 foi adaptado e adotado então no calendário da igreja, mas também a prática do jejum. Nós, protestantes, luteranos, não praticamos o jejum, pelo menos não de uma forma tão frequente como talvez outros tempos e outras tradições, mas sabidamente o tempo da Quaresma é também conhecido como um tempo de penitência, e
a penitência, ela tem como uma de suas formas de expressão exatamente o jejum. Afinal de contas, comer bem é indireta ou diretamente expressão de alegria, de festa, né? Pessoas tristes, abatidas, essas são pessoas sem apetite que preferem se abster do alimento, e assim também pessoas que praticam a penitência, elas de uma ou de outra forma praticam o jejum. Nós, nessa época da Quaresma, queremos lembrar que não é a nossa penitência que nos torna dignos da graça de Deus, mas é a graça de Deus que faz a nossa penitência ter sentido, e a nossa penitência, ela apenas é expressão de que realmente precisamos da graça e da bondade de Deus que se expressou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas na sua vida, mas também e acima de tudo na sua morte e ressurreição. Celebramos esse momento de meditação, de gravação, de oração e louvor, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o Evangelho previsto para este primeiro domingo da Quaresma se encontra em Marcos, no primeiro capítulo, os versículos 9 até 15, que eu passo a ler. Naqueles dias, ou seja, nos dias em que João Batista batizava nas regiões, nas imediações, ou melhor dizendo, no Jordão, e pregava nas imediações do Jordão, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, temos diante de nós uma passagem composta de 3 passagens menores. No primeiro momento, nos versículos 9 até 11, lemos e ouvimos a respeito do batismo de Jesus. A seguir, nos versículos 12 e 13, a respeito da tentação de Jesus. E nos versículos 14 e 15, sobre o início da sua atividade pública. No primeiro momento, ouvimos, portanto, que Jesus foi batizado. Ele veio de Nazaré, onde cresceu, que era uma localidade na Galileia, e também foi, entre muitas outras pessoas, batizado por João Batista no Rio Jordão. Logo ao sair da água, diz aqui, viu os céus se rasgarem e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Temos aqui, portanto, 2 afirmações bem elementares a respeito de Jesus. Uma, que Jesus é aquele que é cheio do Espírito Santo. E com isso ele cumpre as profecias do Antigo Testamento que anunciavam exatamente a vinda do servo de Deus, de alguém que haveria de ser ungido, e ali temos a palavra Messias, Cristo, ungido com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. E ao mesmo tempo a palavra, aqui não é dita quem a diz, mas sabemos que se trata de Deus, que fala ao próprio Jesus e diz: Tu és o meu filho amado. Jesus é, portanto, cheio do Espírito Santo e
por outro lado, e além disso, ele tem esse relacionamento todo especial com Deus, o nosso Pai, que é o relacionamento de filho, a dignidade de filho. Com isso, temos dois elementos fundamentais para descrevermos e compreendermos a pessoa e assim também a mensagem e a obra de Jesus, e ao mesmo tempo uma referência indireta ao aspecto trinitário da pessoa, da obra e do agir e do sofrer e da pessoa de Jesus Cristo. Né? Aqui temos o Filho que é batizado, o Espírito que vem sobre ele e o Pai que fala ao Filho. No segundo momento, temos a menção da tentação de Jesus, de que Jesus esteve 40 dias no deserto, onde foi tentado por Satanás, e diz aqui que o Espírito o impeliu para o deserto. Me chama a atenção essa afirmação, né? O fato de que o Espírito o impele. Né? Aqui, talvez nós devemos, de fato, ouvir um pouco o eco de um ato que carrega em si uma certa contundência, até uma certa violência. Né? Jesus foi empurrado para o deserto. Ou seja, o Espírito Santo do qual ele está cheio não o conduz apenas por caminhos, né, que nós talvez consideraríamos caminhos de paz e de bênção, mas o conduz desde o início da sua trajetória por um caminho de dor e de sofrimento que se inicia lá no deserto. Claro que, graças a Deus, lá no deserto, embora ele estivesse com as feras, os anjos o serviam, mas isso não exclui que Jesus, como cheio do Espírito Santo, não é conduzido por um caminho de paz e de segurança, mas por um caminho que desde o início carrega em si a marca do sofrimento. E finalmente, a referência ao fato de que depois que João Batista foi preso, os outros evangelhos, eles então vão narrar com mais detalhes, se eu não me engano é especialmente o evangelista Lucas, que vai contar com mais detalhes como então o João Batista foi preso e condenado por Herodes à morte. Aqui fala apenas da prisão de João e então situa o início da atuação pública de Jesus no tempo, ao dizer que depois dessa prisão de João, Jesus inicia o seu ministério, situa também esse ministério no espaço, quando diz que Jesus vai para a Galileia, e ali ele prega o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, ou seja, o tempo da espera pela manifestação do reino, o tempo da espera pelo cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Esse está cumprido, o reino de Deus está próximo, ou seja, ele não está apenas por vir, mas está agora batendo as portas, está batendo a porta, está ingressando, está irrompendo para dentro do mundo, da vida das pessoas. E por isso vem o chamado para o arrependimento e para a fé. O arrependimento ele carrega sempre dois aspectos. Em primeiro lugar, né, o arrependimento ele diz respeito ao pecado no singular, e por isso o arrependimento em primeiro lugar ele significa apenas conversão, dar meia volta, voltar-se para Deus, arrepender-se, converter-se. E no segundo momento daí também ele diz respeito aos pecados, né, de reconhecer atos culpados, pecaminosos que foram cometidos, confessá-los e deixá-los para trás. São, portanto, três pequenas histórias que vão sendo unidas para então descrever a trajetória de Jesus. Aqui estamos no início do seu ministério. Neste domingo vamos ter cultos presenciais na Lomba Grande e na feitoria, e então nos cultos eu vou me ocupar especialmente com o texto da epístola,
e também com o texto do Antigo Testamento, e o texto da Epístola, ele vai falar de como Jesus, depois da sua morte, desceu ao mundo dos mortos, né? E pregou aos espíritos em prisão. É uma afirmação que, até onde eu vejo, se encontra na Bíblia apenas na primeira epístola de Pedro, mas, por alguma razão, os pais na fé acharam que também valia a pena inseri-lo, incluí-lo no credo apostólico. Por isso, domingo a domingo, em todos os cultos, nós sempre de novo recitamos e dizemos: desceu ao mundo dos mortos. O que lá em 1 Pedro vai me interessar especialmente é o fato de que o autor da epístola então vai fazer uma referência ao batismo, porque vai falar que Jesus desceu ao mundo dos mortos, pregou aos espíritos em prisão, que são os contemporâneos de Noé, que foram mortos pelo dilúvio, e esse dilúvio, no passado foi um dilúvio de morte, agora é um dilúvio de salvação, representado no batismo. E aqui por isso eu penso que nós temos diante de nós, nessa passagem de Marcos 1, 3 pequenas histórias, mas aqui no conjunto das leituras bíblicas deveria estar no centro, é a primeira parte que fala do batismo. O apóstolo Paulo, ele fala que o batismo nos une a Jesus Cristo, fomos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Agora, aqui o Evangelho segundo Marcos, ele faz uma referência inversa e diz que Jesus se uniu a nós pelo batismo. E porque se Jesus se uniu a nós, se fez um de nós, tornou-se igual a nós, assumiu sobre si a nossa culpa e o nosso pecado, por isso o nosso batismo pode nos unir a Ele e ser batismo de paz e de salvação. Então, vamos nos cultos presenciais meditar a respeito dessa realidade de como Cristo se uniu a nós no seu batismo, para que nós possamos ser unidos a Ele no nosso batismo. E a primeira epístola de Pedro então vai estender esse leque, essa reflexão para o fato de que a descida de Cristo ao mundo dos mortos, que aponta para o batismo, ela também aponta para a universalidade da salvação, para o objetivo de Deus de salvar não apenas 2 ou 3, uma meia dúzia de assim chamados gatos pingados, mas, se possível, chamar e salvar toda a humanidade, toda a sua criação. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei há pouco as 2 primeiras estrofes do hino número 405 do livro de canto da IACLB. Vou cantar agora ainda as 2 últimas estrofes. A terceira estrofe inicia dizendo: assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão e segue na derradeira hora aqui, dá que esperemos só em ti. Faz, portanto, referência à tentação, assim como Cristo foi tentado, também nós somos tentados, E a maior de todas as tentações, pelo menos nesse contexto, é a tentação da morte, é a provação que nos é colocada quando temos que abandonar a nossa vida, e aqui então a súplica é de que Deus permaneça conosco e de que nós depositemos nele a nossa esperança. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, na derradeira hora que dá que esperemos só em ti. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nós has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Oremos.
Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra. Obrigado que, quando agora iniciamos a época da Quaresma, somos convidados a meditar no sofrimento do Teu Filho Jesus Cristo por nós. Obrigado, Senhor, também pelo Evangelho segundo Marcos, que retrata Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como Ele em seu batismo se uniu a nós pecadores, como Ele, cheio do Espírito Santo, Filho amado Teu, se deixou levar por esse Espírito ao deserto e assim sinalizou que desde o início da sua trajetória adentrou a escuridão, a provação, a tentação a qual todos nós sempre de novo estamos expostos, e assumiu sobre si aquilo ao qual nós sempre de novo estamos expostos para vencer, derrotar o pecado, o diabo e a morte. Protege-nos e guarda-nos, Senhor, nesse tempo da Quaresma, para que possamos meditar no sofrimento de Cristo, ser agradecidos por esse sofrimento e que, ao reconhecermos as nossas culpas e pecados, ao praticarmos a penitência, não confiemos na nossa penitência, mas na Tua graça que se manifestou para nos perdoar e salvar. E assim pedimos e agradecemos, unindo todas as coisas na oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.